Oh, se tu assistiu o novo filme do Gato de Botas, você com certeza lembra do lobo que persegue o gato no decorrer do filme. What's the matter? Lives flashing before your eyes? Pick it up. Que mais futuramente descobrimos que a morte em forma de lobo, o perseguindo para que o próprio pague pelos seus pecados, assim como um lobo vai atrás de suas presas para caçar. Mas tem algo nesse personagem que nos traz um sentimento de desconforto quando ele aparece. A gente junto com o gato se arrepia, sente medo e agonia. A própria voz do Wagner, que é o dublador do lobo, o assobio que soa quando ele surge, a trilha sonora que parece bem mais silenciosa e vazia. Tudo isso contribui para ser uma experiência bem mais realista. E é um personagem que realmente nos passa um sentimento, porque essa foi a intenção da DreamWorks com ele, era nos fazer sentir como gato. E o pior é que a morte não é necessariamente uma vilã na história, se você for parar pra pensar, porque é como se o gato estivesse enfrentando uma parte dele mesmo, que é esse medo da morte, ou seja, o maior vilão do filme todo é ele mesmo, o que deixa tudo mais profundo e interessante. E para o Gato de Botas nada era impossível, mas só pelo primeiro contato que ele teve com a morte, que fez ele literalmente sangrar, que destruiu todo o ego dele e a arrogância, fazendo com que um gatinho medroso dentro dele aparecesse. E logo com isso ele já abriu mão de toda a sua vida, carreira e foi parar na casa de uma velhinha de gatos, que a gente percebe que também a casa dela é uma metáfora para um asilo de idosos, que para muito é uma associação com o fim da vida, onde você só tá lá para descansar em paz. O que comprova mais ainda minha teoria de que em nossa sociedade você só é válido quando é adulto ou novo e você tem algo para oferecer. Quando você é idoso você simplesmente perde a utilidade. E parecia que ele tinha entrado em uma noia tão grande de se autoproteger que ele tinha se privado de viver. Todos os dias dele eram iguais e sem graça. Muitas pessoas têm esse medo de viver a vida e se privam de viver. Isso acaba deixando com que se arrisquem de viver, de curtir a vida por medo de sentirem, de se frustrarem. E é algo que deveria ser tão natural na vida. Então a gente percebe o puto impacto mental que esse cara causou no gato. O gato era um fenômeno por lá, ele era conhecido por não ter medo de nada. E essa morte era algo que no começo só ele via, porque na verdade a palavra certa nem seria ver. Ele sentia, ele percebia pelos sentidos que a morte estava perto. Tanto que ele fica arrepiado, ele paralisa, ele congela. Isso literalmente. Na parte que abre o mapa e forma uma fortaleza de gelo com ele dentro, pra mim representa esse medo que o deixa tão frio, tão nele mesmo, que o congela. E ele, por medo da arrogância, do orgulho, disfarçava esse sentimento de medo, mas a real é que esse sempre teve nele. Ele só ignorava. Aquele gatinho medroso sempre teve lá. E quando ele enfrenta essa morte e luta contra ela, a gente vê a batalha que ele tem constantemente com ele mesmo. Mas pela primeira vez ele não quer fugir, ele quer encarar a morte nos olhos. E ele faz isso, ele vai pra cima. Não importa se ele perder, ele quer tentar isso. E é satisfatório a gente ver essa batalha, ver aquele gato malandro que só enganava todo mundo, que agora tá diferente, tá uma pessoa melhor. A morte rosna olhando pra ele, mas ele mantém a postura. E ela mesma vai embora por si mesma no final. Isso pra mim foi muito mais foda que uma batalha até que alguém seja derrotado ou coisa assim, porque, querendo ou não, seria impossível ele derrotar ela. É algo que ele vai carregar com ele, porque, como a mesma morte falou, aquela não seria a última vez que eles se veriam. You know we will meet again, right? Sí, hasta la muerte. E ele vai embora, com aqueles malditos olhos vermelhos e assovio tenebroso. E a questão, pra ser uma personagem tão amada e tenebrosa, nem é só pelo fato de ser a personificação da morte. Eu acredito que seja pela junção de fatores da trilha sonora, da animação, caracterização, o próprio jeito meio calmo de falar e agir, a gente percebe isso. Como se ela não tivesse pressa, nem medo de estar ali. Ele não é nem um pouco humanizado, é totalmente frio e calculista. E é um vilão que todos nós podemos identificar, afinal, é o único inimigo comum de todos nós, que todos precisamos enfrentar diariamente. E é por isso que pra mim, ele é um dos melhores vilões da história das animações. Bom, é isso. Eu queria falar um pouco sobre essa obra de arte em forma de filme e é realmente espetacular. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco curto, mas eu não queria que ficasse algo enrolado, repetitivo, tipo falando, ai, a morte é muito assustadora e também é muito assustadora e ficar repetindo sempre a mesma coisa. Eu tenho mais ideias de vídeos sobre o tema do filme, mas isso é outra história. Muito obrigada por assistir até aqui. Um abraço e até a próxima.